Olá, estou de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje vamos falar de um assunto bastante importante, a prevenção ao câncer de mama. Um tema que está sempre em voga no mês de outubro, mas na verdade não deve sair nunca de cena. E comigo aqui no estúdio, eu estou com algumas pessoas que vão dividir histórias, compartilhar conosco situações vividas relacionadas ao câncer, e também vamos falar sobre a campanha Outubro Rosa, que sempre é muito importante e relevante em Marechal Rondon, e está sempre aí chamando a atenção, buscando a conscientização das rondonenses. Comigo então, Cleci Teixeira, vice-presidente do Conselho da Mulher Empresária de Marechal Cândido Rondon e também coordenadora da campanha do Outubro Rosa. Cleci, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bem-vinda, eu me sinto mesmo, porque é um assunto muito importante que a gente precisa trazer cada vez mais a conhecimento. Também comigo aqui no estúdio a Sandra Rieger, que também é membro do Conselho da Mulher Empresária. Sim. E ela também tem vivências relacionadas ao câncer e está aqui hoje para dividir com a gente isso. Sandra, bem-vinda, é uma satisfação recebê-la mais uma vez aqui. Obrigada, Ana Paula. Uma satisfação minha também poder compartilhar contigo e com todo mundo que estiver assistindo e ouvindo as experiências de vida, às vezes não tão bacanas assim, mas enfim, né, são coisas da vida que a gente passa e é bom compartilhar para dar um alerta aí para as pessoas também. Também presente para esse bate-papo, a Cláudia Bayer, ela que é palestrante, mentora de líderes e consultora de RH, e que, para quem esteve presente no dia do lançamento da campanha Outubro Rosa deste ano, ouviu o depoimento dela, se emocionou, e hoje ela está aqui conosco no estúdio também para compartilhar a experiência vivida com ela, o momento de superação, uma história de superação. Cláudia, muito bem-vinda, prazer recebê-la. Obrigado, prazer é meu de estar aqui. Para mim falar sobre essa causa é muito importante, porque foram alguns alertas que eu ouvi nessa trajetória de vida que me fizeram estar aqui hoje, que talvez se eu não tivesse dado ouvidos a isso, eu não estaria aqui conversando com vocês. Cleci, falar da campanha Outubro Rosa, a gente fala prevenção ao câncer de mama, né? É um mês, uma campanha que foca nisso, mas a gente tem que, quando lembra disso, a gente também tem que pensar que muitas vezes não é só o câncer de mama, é o câncer como um todo. Mas enfim, a campanha foca o câncer de mama, é uma campanha conhecida mundialmente, e quando chega em outubro a gente para e pensa. E é importante ter pessoas como vocês aqui para compartilhar histórias. Você mesmo, eu não sabia, mas a gente conversando antes aqui, você relatou a sua experiência, também teve uma experiência com o câncer, não é uma experiência agradável. Eu gostaria que você compartilhasse, porque o que a gente pretende hoje com esse bate-papo é chamar a atenção das pessoas, e muitas vezes para alguns detalhes que a gente não para pensar, mas quando a gente tem essa oportunidade, esse mês de outubro, a gente tem que dar sim atenção. Cleci, eu gostaria que você então começasse falando dessa tua experiência que você teve com essa doença, que é uma doença que assusta muitas pessoas. Sim, como você falou, Ana, assusta muitas pessoas, é uma doença que está aí hoje. Nós estamos aqui entre 3 mulheres, né, 4 mulheres com você, mas 3 de nós que estamos aqui, que somos convidadas, passamos por câncer. Então, a gente não sabe as causas, os motivos, mas sabemos que o câncer hoje ele é alastrante, ele tem um índice bem maior do que tínhamos antigamente. E falando do meu caso, o meu caso foi uma situação que nem eu pensava que poderia ser um câncer. Foi para uma consulta achando que era um motivo, era uma situação, e o médico acabou descobrindo câncer. Tive um câncer que não era de mama, era um câncer de intestino. Foi na época, bem sério, né? Claro, isso já faz bastantes anos, mas graças a Deus, como eu falo, é a fé, né, que nos sustenta. A gente precisa ter, eu falo que nós, seres humanos que buscamos e confiamos em Deus, temos um alerta, né, que Deus fala, vai, procura, isso não está certo, isso não é bom, alguma coisa está acontecendo. Mas eu penso que realmente é aquele cuidado que a gente precisa ter com a nossa saúde. A gente precisa ter esse cuidado. E que nem você falou agora da campanha, nós estamos falando da campanha do Outubro Rosa, não é só durante o mês de outubro, é sempre
Sempre nós precisamos. Eu, por exemplo, descobri no mês de abril, mas acontece que eu tenho cuidado, e até hoje eu tenho cuidado com a minha saúde. Só que muitas pessoas não têm esse cuidado. A gente sabe que acontece que muitas pessoas não têm. Então, durante a campanha do Outubro Rosa, durante o mês de outubro, é o momento do alerta. E onde muitas pessoas, a gente sabe que descobriram o câncer de mama através da campanha. Porque daí na campanha é falado, na campanha é pedido que se faça o exame, é pedido que a pessoa tome esse cuidado. Então eu tenho certeza que a campanha é muito importante. Sandra, gostaria que você dividisse a tua história, né? Uma história também, assim, às vezes a gente pensa assim, poxa, comigo de novo, a gente conversando antes de começar a gravação. E sempre toca a gente de alguma maneira, e como a gente falava antes também aqui, é com a gente tem um apoio, mas a gente precisa se dar atenção, precisa pensar como vai encarar isso, como vai olhar para essa situação e superar. É superação, né, Sandra? Isso aí, a superação. Pensamento positivo, é fé, como a Cleci falou também. Eu acho que a fé e a família são muito importantes nessa hora, né? O meu caso, eu diagnostiquei câncer de mama este ano, mas no meu caso, então, já é meu terceiro, né? Eu tive tireoide uns anos atrás, em 2018, em 2020 eu diagnostiquei com câncer de pulmão, e agora, então, em 2023, um câncer de mama. Então, também sou uma pessoa que regularmente vai ao médico, faço os meus exames, todos os meus diagnósticos foram descobertos por um acaso, na verdade investigando outra coisa, né? Com exceção esse último de mama, que acabei descobrindo numa ultrassonografia. Havia feito uma mamografia e na mamografia não apareceu nada. E no exame, então, que na época eu não conseguia agendar para a mesma data, os dois exames, então eu fiz a mamografia 2 meses antes, a mamografia, do que a ultrassonografia de mama. Mas fui tranquila, sabe? Porque não deu nada na mamografia, né? Não vai dar nada na ultra também, né? 2 meses depois, então, quando chegou a data, fiz a ultrassonografia, então, diagnostiquei com um nódulo. Isso foi em final de fevereiro. Dali pra frente começou a minha luta, né? Faz um exame, faz outro exame, e vai em médico, e aí em abril fiz a cirurgia de câncer de mama, né? Então, de nódulo, né? Só tinha um, né, nódulo. E aí eu falo que no meu caso, né? E o médico que me operou foi um médico ele é um médico oncologista, especialista em mama, mas também cirurgião plástico, né? E a minha cirurgia, ela já foi toda com uma reconstrução na mesma cirurgia, tirou o nódulo, o câncer, e já fez a reconstrução toda na mesma cirurgia. E ele me solicitou um exame, que eu até estava comentando antes aqui, não é um exame muito comum, os planos de saúde não têm cobertura ainda, a maioria deles não tem, né, porque ele é um exame mais caro e tal, e aí plano de saúde cria, de certa forma, um empecilho, assim, sabe? E aí, mas eu acabei fazendo esse exame, que é um exame que é feito, chama Oncotype, é um exame feito nos Estados Unidos, não faz no Brasil. E esse exame ia dizer ao médico, né, se eu teria que fazer uma quimioterapia ou não, se a quimioterapia seria benéfica. E realmente constatou, né, nesse exame, que eu não precisava de quimioterapia, então eu só fiz a radioterapia, né. Mas a quimioterapia, quem já passou sabe, né, que ela tem efeitos colaterais terríveis, né. E graças a Deus não precisei, também já fiz todas as minhas radioterapias e agora só estou na medicação e tá tudo bem. Agora, Sandra, eu acho que assim, qualquer pessoa que recebe o diagnóstico, ela fica, pelo menos no primeiro momento, abalada, talvez até se questione, por que comigo?
Agora você 3 vezes, como é que é isso? Como é que é dar a volta por cima? Toda vez que vem um novo diagnóstico e ter essa força para superar e dizer não. É isso aí, né? No meu primeiro, há muito tempo atrás, também, na verdade, num exame de ultrassonografia de mama, que o médico falou, você já olhou alguma vez a tua tireoide? Não. Daí ele falou, posso dar uma olhada? Eu falei, pode. Só subiu lá e você tem um nódulo, mas não te assusta. Procura um endócrino e não sei o quê. E fui atrás, comecei atrás. E eu estava com esse nódulo durante muito tempo. E aí com o passar do tempo, ele resolveu crescer. Aí então a cirurgia foi feita em função disso. Só que ele deu benigno e tal, né? Então tá, tudo bem. Acabou, passou, beleza, né? E depois acompanhando a tireoide, no médico mesmo, oncologista que fez para mim, a da tireoide, acompanhando, porque daí a gente tem que durante muito tempo, a gente tem que ir cada 6 meses fazendo a consulta lá para ver como é que tá, né? E aí ele também me questionou, se tá tudo ótimo com você, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, nada, assim, só às vezes uns estufamentos diários, alguma coisa assim. Ele falou, vamos fazer um outro exame. Fizemos uma tomografia para investigar abdômen. Aí descobri um câncer de pulmão, né? Tratamos também, passou. E esse ano, então, mama. Realmente, é uma coisa assim que impacta. Quando eu tive de pulmão, eu pensei, bom, agora eu fui sorteada, né? Caí nas estatísticas. Sou uma pessoa que teve câncer. Tive, acabou, não vou ter mais. E esse ano, então, quando, para minha surpresa, né, fazendo os exames, aí descobri que, mais uma vez, né, agora de mama, confesso que é um dia, no máximo 2, quando você recebe a notícia, né, você vai ter que fazer cirurgia e tal, que dá uma baqueada. Você fica sem chão, você pensa assim, nossa, por que eu? Né? Você começa a questionar muita coisa, né? Não, por quê? O que está acontecendo e tal, né? Será que agora, aqui para frente, vai ser sempre assim, né? Mas aí, como eu falei antes, é um dia, 2, e aí de repente você começa a pensar, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou ter que resolver isso. Se Deus me deu o sinal, né? Se eu conseguir descobrir com antecedência, muito precocemente, então é porque tem chance, né? E foi o que eu fiz. Aí depois vou atrás, assim, firme e forte, nunca perdi a esperança, sempre tive muita fé. Família, como eu falei antes, é muito importante, amigos muito importantes. Tive muitas pessoas que oraram, sabe? Agradeço a todas elas. E eu sei que é por isso, e é a vontade de viver, de pensar, eu tenho muito que fazer ainda, eu tenho muito que realizar ainda, e te dá forças, aí você vai embora, né? E eu também me sinto bem em poder fazer parte dessa campanha do Outubro Rosa, há tantos anos já, porque a gente prega isso, um diagnóstico precoce, que foi o que aconteceu comigo. A gente prega esse tipo essa mobilização, né, essa atenção, chamar atenção para a campanha, porque o diagnóstico precoce é a chance de cura. Você ser diagnosticado com câncer não é uma sentença de morte, não é, né? A medicina hoje tem muito recurso. E é isso aí, a gente tem que lutar, correr atrás, não perder a fé, ter esperança, e é isso aí. A vitória vem. A vitória vem. Acreditar que é possível. É, né? Acreditar que é possível. A Cláudia teve uma experiência com um câncer raro. Você dividiu com a gente, quem esteve lá no lançamento da campanha Outubro Rosa, eu até falei para você, emocionou bastante quem estava presente, uma história assim muito linda de superação. Gostaria que você contasse também para quem está nos assistindo, como é que foi a tua história e essa superação, né, que dá um sentimento de vitória no final, como a Sandra acabou de falar? Bom, eu sempre fiz acompanhamento com ginecologista, sempre fiz todos os meus exames.
E durante a pandemia eu não parei, porque a gente ouve muitos relatos de a gente arruma desculpa para não ir fazer o exame, não ir ao médico. E durante a pandemia eu continuei fazendo. Em dezembro de 2021, eu fiz ultrassom de mamas, fiz todos os outros exames. Nesse ultrassom eu já vinha acompanhando um nódulo que eu tinha há muito tempo, e ele estava lá, bonitinho, não tinha que me preocupar com nada, tudo certo. Não tinha nenhum histórico de câncer na minha família, então não tinha nenhum laço sanguíneo em relação à doença, que às vezes a gente pensa, não, eu só vou ter câncer se alguém da minha família já teve, porque é hereditário. Então eu estava bem tranquilo. E em junho de 2022, 6 meses depois, eu comecei a sentir os primeiros sintomas. No meu caso, minha mama inchou, as duas incharam, eu achei que eu estava grávida, não era. Aí depois a mama esquerda começou a ficar mais dolorida, e apareceu uma mancha vermelha, que eu achei que era uma picada de inseto. Como a Sandra comentou, né, você não quer aceitar quando você começa a ver sinais de que alguma coisa não está certo. Então você entra, que eu digo, num estágio de negação. Você nega que aquilo possa estar acontecendo contigo. E aquela mancha ficou maior e febril. E começaram os poros da mama, nesta região da mancha, ficarem mais dilatados. Então, mas ainda assim eu não queria procurar um médico. Eu achava que estava tudo certo, que era uma picada de inseto, que eu tinha uma reação alérgica, porque eu tinha feito ultrassom 6 meses antes, estava tudo bem, não precisava me preocupar. Até que um dia, minha filha olhou para mim, conversando com ela tinha 5 anos na época, ela disse: mamãe, por que as mães morrem? Aí eu disse: mas por que você está me perguntando isso, filha? Ela disse: mãe, é muito triste quando as mães morrem. É muito triste que a criança fique sozinha. Você promete para mim que você não vai morrer? Essa foi uma fala que eu digo que é uma fala de Deus comigo. Porque foi quando ela me fez essa pergunta e eu imediatamente respondi: a mamãe vai fazer de tudo que estiver ao meu alcance para estar aqui com você o máximo de tempo possível. O fazer de tudo era fazer os exames. Afinal de contas, eu tinha algo que estava sinalizando que não estava bem e eu deveria procurar um médico. E esse dia foi dia 25 de julho do ano passado. Já tínhamos passado quase 2 meses do início dos sintomas e eu estava ignorando. E então, consegui um médico e no início de agosto fui na médica. Ela diagnosticou como uma mastite, porque esse tipo de câncer, que é o carcinoma inflamatório, ele é confundido com a mastite. Os sintomas são muito parecidos, mas mesmo assim ela pediu que eu fizesse mamografia e ultrassom. Então, na mamografia, que eu marquei pela ordem, marquei primeiro a mamografia, que era o que consegui mais rápido, e eu já tinha tomado todo o antibiótico que ela tinha prescrito, e aí a técnica me falou que existia ali indícios de que eu estava com câncer, porque na minha mama existiam microcalcificações. Aquele nódulo que eu tinha na mama, que já vinha acompanhando, não tinha nada. Ele estava ali, ele era benigno, estava tudo certo, não precisava me preocupar. Mas essas microcalcificações por toda a mama eram um sinal indicativo de câncer. Então, ela me pediu se eu tinha mais algum exame. Eu falei que eu tinha um ultrassom, que seria só para depois de 1 mês da mamografia, porque você vai esperando, né, o agendamento. Ela antecipou para o dia seguinte e eu fui fazer ultrassom. Durante o ultrassom, o médico, acredito que não estava num bom dia, e ele me disse: você não tem absolutamente nada. É óbvio que o que você tem é uma mastite. Seu nódulo tá aí, tá tudo certo, não tem com que se preocupar, não é câncer. Vocês mulheres têm mania de inventar doença. Vocês têm que parar de ficar inventando doença, de ficar colocando coisas na cabeça. E aquela fala dele me deixou em choque. E aí eu disse: tá bom, mas o que eu tenho que fazer então para melhorar? Ele: você tem que tomar antibiótico. Eu falei: mas eu tomei um antibiótico. Não, mas você tomou o errado, você tem que tomar esse antibiótico. E daí era exatamente o antibiótico que eu tinha tomado. E ele me disse: pode ir para casa, pode ir tranquila, não precisa nem passar no mastologista. Vocês têm que parar com essa coisa de ficar procurando doença, de inventando doença, na verdade. E eu saí de lá e cheguei em casa e contei pro meu esposo. Ele disse: tá vendo, não tem com que se preocupar, né? A gente se preocupa. E eu falei: não, eu prometi pra minha filha que eu ia me cuidar. Então, se eu comecei a investigar, eu vou até o fim.
porque no meu coração era como se eu sentisse, tem alguma coisa errada. E aí eu fui no mastologista, Dr. Daniel Castro, que atende aqui em Marechal e atende na UPCAM também. E ele foi excelente desde o primeiro dia. Ele falou: Cláudia, olhando o resultado da sua mamografia, é sinal indicativo de um carcinoma inflamatório. E começou a me falar tudo, o que poderia acontecer. Somente uma biópsia ia confirmar um câncer, mas ele disse 99% pela minha experiência de que você sim está com câncer, e que é o câncer, um dos cânceres mais agressivo. Normalmente quando esse câncer é descoberto, justamente pelos sintomas serem mais sutis, ele já está num estágio avançado. Então, cada dia conta. Eu me lembro dessas palavras como se ele tivesse me dito ontem. E então eu saí da sala dele meio que perdida, sem saber o que fazer, e entrei no estágio de não pode ser. Não pode ser. E fui no convênio aprovar as guias para fazer os exames, e eu me lembro que eu não queria aceitar. Eu falava, não é possível. Eu não tenho nenhum histórico, mesmo com um diagnóstico tão provável, eu não queria aceitar. Então eu tive esses 2 dias aí que eu precisei colocar para fora, chorei, mas não contei para ninguém, porque eu queria só contar quando eu tivesse absoluta certeza. Então, segui, fiz todos os exames de estadiamento, que se chama, e nesses exames apareceu que já estava nos linfonodos da axila, a mama estava completamente tomada e estava iniciando no pulmão. Bem no início, sutilmente aparecia no pulmão. Então, eu precisava correr para fazer o tratamento. No meu caso, o tratamento começou com a quimioterapia, porque esse tipo de câncer é importante que você comece com um ataque à doença, né, mais intensivo. Depois, eu retirei 100% da mama, tirei os linfonodos. A minha resposta à quimioterapia foi excelente, então meu pulmão não tinha mais nada. E depois disso, eu fiz radioterapia, fiz uma cirurgia para tirar os ovários, porque meu câncer tem um reagente hormonal, então eu precisava trabalhar com bloqueadores hormonais. Fiz 18 ciclos de hormonioterapia, que são bloqueadores hormonais, inclusive o último foi na semana passada, dia 5 de outubro. E, bom, agora sigo fazendo acompanhamento. Durante 10 anos eu tenho que tomar uma medicação de uso diário para combater a possível volta. E a minha cirurgia de reconstrução de mamas tem que esperar 2 anos, porque as estatísticas desse tipo de câncer dizem que a cada 100 mulheres, 70 tem uma recidiva nos 2 anos seguintes ao diagnóstico, né, ao tratamento. Então, por precaução, eu preciso esperar para fazer essa cirurgia, e aí sim eu vou considerar que é um ciclo que se encerra, porque até lá você vai lidando com uma série de outras coisas, né? Isso. Cláudia, você teve, né, um câncer raro, foi assim, quando veio o diagnóstico já estava, né, tudo tomado, como você falou, teve que ter um tratamento um pouco mais agressivo. E aí quando chegou no final lá, que você fez os exames, eu lembro que você até comentou, né, que o médico falou, não aparecia, era algo como se não desse para acreditar, porque com tantas, né, tantas coisas, um caso tão complexo e delicado, e de repente não tinha mais nada. Isso realmente é algo que toca, né? Na hora, assim, eu queria que você falasse dessa sensação, como é que é isso? De repente você, né, passou por todo aquele processo da negação e tudo mais, de encarar e tal, e de repente às vezes você até nem tem tanta confiança, porque você, poxa, né, tem sim, mas você sempre tem aquele pé atrás, e de repente chega aquele diagnóstico, não tem mais nada, nem o médico acredita. Como é que é isso? Bom, quando eu fui diagnosticada e comecei a contar para as pessoas, uma pergunta que eu recebi é: Cláudia, você que é uma pessoa que tem tanta fé, por que você acha que você tem que passar por isso, mesmo tendo tanta fé? E a resposta que eu dei foi: se eu não tiver fé, eu não suportaria o processo. Então, toda a minha história de superação também está associada à minha fé. E quando eu recebi o resultado da biópsia, quando foi feita a retirada da mama e tirados os linfonodos, foram 27 que foram tirados, foi um esvaziamento axilar quase completo, e ele
me disse que não tinha nada, era como se eu nunca tivesse tido a doença. Ele falou, eu não sei nem te explicar. Eu disse, olha, eu tenho uma explicação. Para mim isso é um milagre. E ele disse, olha, eu tenho que concordar com você, porque eu não tenho uma explicação científica para isso, porque normalmente não há uma resposta como você teve ao tratamento. Então, eu acredito sim que eu tenha sido, que eu sou um milagre, e que eu estou aqui hoje falando por um milagre. Que minha filha foi um milagre para mim, porque lá atrás foi ela que sinalizou tudo. Talvez se eu tivesse demorado um mês a mais para procurar um médico, essa conversa aqui hoje não estaria acontecendo com a minha presença. Porque o câncer, ele é uma doença traiçoeira. E eu tenho uma tia que me disse assim, o câncer é como uma cobra. Ela tá ali, ela existe, ela fica ali rastejando e sem que você perceba ela dá um bote. E mais ou menos isso aconteceu comigo. Sem que eu percebesse, a cobra foi lá e me fisgou. Então, quando você é picado por uma serpente, você tem que ser rápido e agir rápido, para que você garanta que aquilo não vão ter problemas maiores. Então, o que fez a diferença, com certeza, foi agir rápido e pensar positivo. Porque, embora eu tivesse um diagnóstico de morte, a Sandra até comentou que o câncer não é um diagnóstico de morte, mas é o que você pensa. Uhum. Quando você recebe um diagnóstico, eu vou morrer. Porque você conhece tantos casos, eu tenho 2 tios que faleceram, que não são tios de sangue, mas faleceram disso. Então eu tinha certeza que talvez as minhas chances estavam ali, como as que eles tiveram. Então, mas eu não aceitei. Lógico que eu tive essa fase de negação e não aceitei. Então eu resolvi compartilhar a minha história com as pessoas. Desde o início do tratamento eu compartilhei nas minhas redes sociais, compartilhei com pessoas, com amigos, e eu recebi muita mensagem de carinho, muitas orações, e isso me manteve de fé. E com certeza, não só a minha fé, mas a fé das pessoas que oraram por mim, fizeram com que eu estivesse aqui hoje contando essa história. De tudo que falamos aqui, a questão da fé tem um peso muito grande. Cleci falou, até pode falar, Cleci, por exemplo, você teve o câncer lá em 2009, já se passaram tanto tempo. A Cláudia, recente, ainda está agora, né, fica naquela coisa, nesses 2 anos que pode ser que sim, que não, né, tomara que não. E a Sandra também, né, nessa questão de, agora deu tudo certo, de repente de novo. Como é que é isso para vocês que ainda, vamos dizer assim, tiveram recente, e para você que já teve, já passou um certo tempo e não teve mais volta, tá tudo certo, a vida segue normalmente. Como é que é isso? Você tem um pé atrás de que pode voltar de novo? Não, Ana, eu não tenho um pé atrás que pode voltar de novo, porque, como eu falei, eu acredito, tenho fé na cura, fui curada, não tenho um pé atrás, isso pra mim não vai voltar, que nem a Sandra trouxe na fala dela, ela foi acometida por 3 vezes, mas não quer dizer que isso vai pra mim, ele não vai voltar, né? E como a gente falou da fé, pra mim a fé é muito importante, nós 3 comentamos sobre isso. Eu lembro que aquela vez, em 20 dias, eu perdi 14 quilos, eu fiquei muito debilitada, eu não podia receber visita, era um quadro que não poderia nem visita se eu não recebia. Quando eu comecei a receber visitas, as primeiras pessoas que me visitar, elas pensavam que elas chegavam lá e iam me ver muito debilitada, muito mal, fragilizada. E hoje ainda, pessoas que eu converso, elas falam que elas chegavam lá e eu estava mais forte que elas. Eu conseguia passar segurança para elas, eu conseguia passar o que era bom para elas, né? E pela fé. Então eu creio, eu tenho certeza que a fé é acima de tudo, né? Mas eu não penso que eu possa ter de novo. Eu acredito na cura. Sandra, aproveitando o gancho aí, pedir para vocês, né? Vocês na questão que tiveram recente, como é que é isso? Tem que se manter firme na fé e acreditar que isso é página virada. Exatamente, né? Como eu te falei, eu não imaginei que fosse ter tantas vezes. Eu falei, mas eu fui sorteada bonita aí nessa história aí, né? Mas todos eles também, tireoide, pulmão, para mim é página virada, curou, não penso que vai retornar, porque eu tenho certeza que não vai, né? E a mama agora a mesma coisa, né? Eu tenho certeza que acabou por aí, né? Encerrou, né?
E, claro, vou fazendo todo o tratamento, eu também tenho que tomar essa medicação durante alguns anos, e é diário, né? É todos os dias, então vou fazer isso, esse tratamento, vou continuar firme nele. E, apesar de não pensar num câncer, mais alguma coisa assim, não penso nisso, né? Mas vou continuar firme nos meus exames, nas minhas consultas, né? De precaução, né? Para, se por acaso um dia aparecer alguma outra coisa, assim, para ter o mesmo diagnóstico precoce de todos os outros, né? Então, isso aí. Cláudia, é contigo. Bom, eu sempre tive certeza da minha cura. Lá no começo, quando eu descobri, era como se Deus tivesse dito a mim: você vai passar por tudo isso para testemunhar que é possível e que é possível vencer. Então, eu não penso na volta. Até porque, se for olhar por estatística, quando eu desconfiei que eu estava com algum problema, eu fui pesquisar na internet e a resposta lá que eu encontrei foi: esse é um câncer que acomete mulheres acima de 40 anos, de pele negra e obesas. E eu não me encaixava nas estatísticas. Então, se eu não me encaixei nas estatísticas lá atrás, essa estatística de volta desse tipo de câncer, eu também não me encaixo. E eu tenho isso pra mim, e penso que não vai acontecer. E se acontecer, vou encarar assim como eu encarei, e tá tudo certo, porque não é um diagnóstico de morte. Cleci, a campanha Outubro Rosa, ela tem uma importância muito grande aqui para a nossa cidade. Claro que em cada município tem, né, alguém promove, porque o intuito, ele é muito importante, ele é chamar atenção. É claro que o foco fica em outubro, mas o interessante é que não saia de cena o ano todo. O Conselho já está promovendo há alguns anos essa campanha e sempre, com certeza, deve ouvir relatos de pessoas que vêm comentar, falar: olha, foi por causa da campanha que eu agendei o meu exame, fui lá e acabei descobrindo, e muitas vezes, como a Sandra falou, era um diagnóstico precoce, deu tudo certo. Como é que é isso? Vocês têm muito desse feedback? Tem sim. É um feedback positivo, não sendo positivo pela doença, né, que a doença é negativa, mas positivo pelo resultado da campanha, que é uma campanha de conscientização, uma campanha onde traz aquele clique para as pessoas: vou fazer o exame. E eu penso que tudo que é bastante falado, eu vejo que tudo que é bastante falado, bastante colocado, começa a gravar, começa a memorizar, né, na cabeça das pessoas, né, no meu eu, né, no eu das pessoas. Porque a gente sabe que tudo que tu só ouve, passa, mas aquilo que você vê, mais você consegue memorizar mais. Então, a campanha do Outubro Rosa, a campanha da venda das camisetas, um exemplo, a gente fala: tá vendendo camiseta, agora é o mês de outubro, vamos vender camisetas. Nós temos o foco de vender camisetas. Por quê? As camisetas, esse valor vai para o OPECAM. É um valor, né, considerável, bom todos os anos, que ajuda muito a OPECAM, que ajuda muito para nós aqui da cidade, para toda a região, com o tratamento do câncer de mama. Mas usar a camiseta, de ver a camiseta para memorizar que estamos tendo uma campanha. Memoriza-se que as pessoas precisam fazer o exame, que as mulheres precisam estar se tratando. Como foi o relato da Sandra e da Cláudia, meu mesmo, que eu coloquei lá no começo, é um diagnóstico precoce. Quando você consegue descobrir a doença no começo, as chances de cura são muito maiores, né? De você ser curado mais rápido, né? Você fazer o tratamento com mais eficiência. Então, quando você descobre isso no começo. Então, o intuito da campanha do Outubro Rosa é esse: é despertar nas pessoas ir fazer o exame, é despertar a elas se cuidarem, né? Porque às vezes, quando não é muito falado, também não é lembrado. Um exemplo: se nós não falarmos disso agora em mês de outubro, talvez muitas pessoas não iriam. E tem relatos de mulheres que foi durante a campanha, né? Eu, inclusive, conheço uma moça que trabalha no supermercado aqui da cidade. Ela deu feedback que ela só fez o exame porque começaram a falar: campanha do Outubro Rosa, né? Aí ela foi fazer o exame e ela estava com câncer de mama, mas ela não sentia nada.
Ela não tinha nem um sintoma. E ela fez por causa da campanha. Então, a campanha é muito importante, sim. Eu considero a campanha, eu falo que nos rios tem salva-vidas, né? Para estar lá cuidando das pessoas que podem se afogar, que podem, né? Então, o salva-vidas está ali. A campanha do Outubro Rosa, eu considero um salva-vidas. Né? Eu considero, assim, um salva-vidas porque está salvando muitas vidas, sim. Sandra, há quantos anos vocês promovem a campanha Outubro Rosa? Então, já são 12 anos, né, que a gente está, vamos dizer assim, nessa campanha aí, e eu tenho muito orgulho dela, sabe? Porque ela iniciou lá atrás com uma palestra da doutora Malca, com um depoimento da Liselotte Grebin, que todo mundo conhece como a Lotte da Casa das Massas, né? E ela já tinha também passado por um câncer de mama, já estava curada na época, né? E nessa fala da doutora Malca, que ela falou de dados estatísticos, de como o câncer de mama estatisticamente estava aumentando e quanto ele ainda ia ter, surgiu a ideia então de fazer alguma coisa, né? Como outubro é o mês direcionado ao câncer de mama, então a gente pegou o mês de outubro rosa, já existia uma campanha, não sei se vocês lembram, que tinha um alvo assim, que era, eu não sei de quem que era, mas existia uma campanha nesse sentido, vamos fazer uma coisa diferente, o que vamos fazer? Vamos fazer camiseta, né? Camiseta, então, além, para chamar atenção, para divulgar, né? Justamente essa que a Cleci falou, essa questão da chamar atenção para a prevenção, né? E, ao mesmo tempo, arrecadar recursos para destinar para o OPECAM, né? Que é o hospital que atende toda a região, né? E a gente sabe que a OPECAM vive de doações, né? Então, era a forma que o Conselho da Mulher Empresária tinha de colaborar com isso também. Não só na parte de conscientização, mas também na parte de ajuda financeira, né? Então, desde então, né, a gente tem todo ano tentando inovar, porque não é fácil, né? A gente tem que pensar coisas diferentes. Já mudamos cor de camiseta, já mudamos modelo de camiseta, né, Cleci? Exatamente. Mas assim, já eu acho que tivemos anos que não fizemos, eu acho que foi no ano da pandemia, não foi feito. Mas assim, sempre a gente vê os feedback, né? As pessoas esperam e falam, esse ano vai ter camiseta? Qual que vai ser a camiseta esse ano? Então, já faz parte, sabe, do calendário, né, nosso planejamento do Conselho também, essa campanha do Outubro Rosa, né? Para nós ela é muito bacana, muito gratificante, porque como a Cleci falou, já tivemos vários depoimentos, vários casos de pessoas que se alertaram, que foram procurar ajuda, que foram fazer exames por causa da campanha. E a gente sempre fala, se a gente impactar e atingir uma única pessoa e essa for salva pela nossa campanha, já para nós já está valendo, já valeu de tudo, sabe? Então é muito bom isso, né? Todos esses anos aí, desses anos também, surgiu também o grupo de apoio, que são mulheres que passaram por problemas de câncer, né? E além de você ter, de chamar atenção para os diagnósticos precoces, eu gostaria de ressaltar também que um grupo de apoio, ou mesmo um grupo de apoio como nós temos no conselho lá, que são as meninas, né? Mas também o apoio familiar e o apoio dos amigos é muito importante. É muito importante e ele incentiva, ele dá forças e faz você, vamos dizer, lutar e alcançar a vitória com mais facilidade. Cláudia, eu vi, você usa na sua descrição palestrante. Você está fazendo palestra contando essa sua história de superação ou as palestras não são sobre isso? Tenho palestras, a princípio antes fazia palestras motivacionais e outros fins, e eu incluí essa palestra contando minha história,
e ressignificando, né? Como eu ressignifiquei tudo isso. Então eu falo para as pessoas como que é importante você ressignificar a sua dor, seja ela por um câncer, seja ela por qualquer problema, porque problema todos nós temos, né? Cada um carrega uma responsabilidade, uma dor que é gigantesca. Não existe uma dor maior ou menor, existe uma dor que é gigantesca para quem carrega. Então, como você ressignificar? Então, eu, por trabalhar com desenvolvimento, eu criei também uma palestra que eu comercializo para algumas empresas que queiram trazer essa mensagem para os seus colaboradores, de refazer, ressignificar dificuldades, como enfrentar a dificuldade de uma forma positiva, de cabeça erguida e confiante. Como diz o mote da campanha de vocês, né, um toque pela vida, o importante é tocar de alguma maneira. Exatamente, né? É uma forma também de tocar, né, as pessoas, de alertá-los, né. É um lembrete gigantesco toda essa campanha. E é uma forma de nos relembrarmos. Por quê? Nós, mulheres, que cuidamos de tudo, que cuidamos da casa, dos filhos, e a gente acaba nos deixando de lado. Então, muitas vezes, nós deixamos de cuidar da nossa saúde, achando que a gente está fazendo um bem para os nossos filhos, cuidando deles, cuidando de tudo o resto, e nós vamos nos deixando. Então, essa campanha vem para nos lembrar que nós precisamos nos cuidar. E, voltando ao que eu prometi para minha filha, não adianta eu fazer de tudo para ela se eu não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar do bem mais precioso que é a minha vida. Exatamente. Então, a campanha vem para nos lembrar disso. Cleci, a campanha foi lançada, ela acontece aí no mês de outubro e tal. Como é que está a programação? Vocês estão com a venda das camisetas, mas também tem mais coisas. Como é que está essa programação? Então, a campanha foi lançada, nós temos as vendas das camisetas com todas nós conselheiras, nós vendemos as camisetas, né? Pode procurar qualquer uma das mulheres do Conselho da Mulher, que nós estamos com as vendas. Também na Julita, lá que é a Raquel Malhos, mais vendas para a Julita, mas é a Raquel Malhos. Na Marcelo Uniformes, também lá são pontos de vendas das camisetas. E como você perguntou, como é que está a campanha? Nós ainda temos o desfile, que o desfile vai ser no dia 25/10, no Happy Day, às 19h30. Esse desfile é com as meninas do grupo de apoio do câncer, as meninas que já tiveram câncer e que hoje elas estão lá desfilando, colocando que a vida é importante, a luta é importante, elas superaram o câncer, então elas têm uma lição de vida para nós. E uma lição de vida que elas estão desfilando com roupas de lojas aqui da cidade, de conselheiros que fazem parte do conselho. Então o conselho ele é muito forte em relação a tudo, mas em relação à campanha do Outubro Rosa, o Conselho da Mulher, ele abraça, né? Porque a gente sabe que o câncer, ele não escolhe escolaridade, não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe se você tem dinheiro, se você não tem, né? Então, o câncer, quando ele vem, ele escolhe a pessoa, né? Como a Cláudia mesmo falou, é aquela cobrinha que está ali escondida e de repente ela deu um bote, né? Então, não existe uma pessoa escolhida pelo padrão de vida. Todos somos, né, possíveis de ter, ninguém quer. Mas então, o conselho está ali para ajudar. Quando uma pessoa precisa de ajuda, que ela procure, então, nós do conselho, que com certeza a gente tem o contato com a UPCAM, o Wilson é uma pessoa que está sempre muito aberta, ele não há difícil para a UPCAM para estar apoiando essa causa, para estar ajudando essa causa, né? Então, que as pessoas procurem, que as pessoas se conscientizem, né? Comprando a camiseta, que não vai estar só ajudando a UPCAM, mas talvez ela usando a camiseta, ela vai estar despertando numa outra pessoa o interesse pela campanha, o interesse por pensar, nossa, mas eu preciso fazer o exame, eu não marquei o meu. Então, essa é o intuito da campanha, né? E com o desfile também a gente quer mostrar que há uma superação. Aquelas meninas vão estar lá na passarela, desfilando e mostrando que elas superaram, né? Então, o intuito é esse, né? E a gente sempre pensa que o nosso feedback é muito positivo. Que se não fosse a campanha, talvez, muitas pessoas, como eu relatei da moça, não teriam, como a Sandra também falou, é uma vida.
mas muitas vidas, né? Sendo uma vida que fosse Impacta salva, muitas vidas, já sim. seria muitas vidas, né? Impacta Então, no dia 25 teremos o desfile com encerramento e pedimos que todas se conscientizem, e quanto à adesão, está sendo muito boa, né? Qual é o valor das camisetas, Sandra? A camiseta é R$45, né? Assim também como a ficha do desfile, né? Também, que a gente não é só um desfile, né? As conselheiras vão para a cozinha, né? A gente vai montar os pratos, que são doces e salgados, Isso. né? São tortas, doces e salgados, né? Então, a pessoa adquire uma ficha no final do mês, né? Lá no dia 25. E aí vai poder desfrutar de um desfile, né? Das lojas das conselheiras, né? E após o desfile, daí degustar dos pratos de doces e salgados, das tortas que serão feitas pelas conselheiras, né? E no final vira uma grande confraternização. Todo mundo se dedica, porque todo mundo sabe a importância dessa campanha, né? Então, como a Cleci falou, como a Cláudia também aqui, né? O objetivo é chamar atenção para que a pessoa se toque, procure um médico, faça os exames e descubra precocemente se tiver alguma coisa. E aí, claro, a chance da cura é muito maior, né? E ao mesmo tempo, né, a gente... com a venda das camisetas, a gente ajuda então a UPCAM, né? E fazemos a nossa parte também nesse quesito, assim, né? Que, como eu já relatei, é uma entidade lá que tem ajudado muito a nossa região, né? Muita gente mesmo, né? Não só nessa patologia de câncer de mama, e sim diversas outras patologias, né? Então, é uma forma da gente contribuir com eles também, né? Pela ajuda deles. Então, ajudar nunca é demais. Nunca é demais. Que a gente nunca precise, né? Nunca Porque precisa. Acho que muitas vezes algumas pessoas não têm nem noção, mas quando precisam ou quando elas são atendidas pelo PECAM, que a gente escuta, são assim relatos muito bacanas do atendimento, do tratamento. Então, assim, ajudar nunca é demais, né, Sandra? Acho que é por isso que essa campanha também, é um carro-chefe até da cidade, né? Porque Sim. todo mundo participa, né? Eu acho que eu mesmo tenho lá, assim, Sim. tem um leque de camiseta rosa, né? Porque a gente sempre contribui, a gente sempre faz questão de participar, porque é uma causa nobre. É uma causa nobre. Falamos de fé, conscientização, de tantas outras coisas, e eu gostaria de encerrar agora falando sobre transformação. Eu acho que quem passa por tudo isso, como vocês passaram e já dividiram as suas histórias aqui com a gente, acho que a mulher, ela já é assim, sempre pra frente, aquela, né, como a Cláudia falou assim, a gente tem que dar conta de tudo um pouco e tal. Mas acho que quando você passa por uma situação assim, você vira leoa, né? Porque nada te abate. E tem que ser assim. Eu gostaria que vocês encerrassem falando sobre isso, sobre essa transformação que determinadas experiências, como vocês comentaram aqui, do câncer, transforma a vida. Torna você uma pessoa ainda muito maior do que você é ou do que você já foi. Vou começar com a Cleci. Sim, ela transforma muito. Como você falou, a gente vira uma leoa, né? E essa leoa a gente quer passar para os outros, né? Para as pessoas que possam ter a doença, que talvez estejam passando por esse momento, que elas sejam fortes, que elas sejam guerreiras, né? Como a professora Sandra comentou antes, essa doença nem sempre vem para a morte, né? É uma doença, mas ela tem cura, né? Se a gente pegar, hoje são poucos casos que levam à morte, né? Claro que existe, mas existe cura. Então, a gente quer que a pessoa descubra no começo, que ela se trate desde o começo e que ela tenha essa garra, que ela tenha essa força que Deus nos deu. E principalmente a gente tem que buscar isso em Deus, né? E tem que olhar para a família, como a Sandra colocou, a família é importante. Eu, no meu caso, na época, eu pensava, nossa, eu tenho um filho casado, mas eu tenho um filho que está solteiro. E como vai ser a vida do meu filho que está solteiro? O que está casado, a esposa dele cuida dele. Mas e o que está solteiro? Como que vai ser? Então, é a gente se apoiar em muitas coisas que nos dêem força, que nos alavanque, né? Então, que não seja aquela que nos puxa para baixo, aquela força para baixo, sim, uma força para cima.
Então a gente tem que nós precisamos nos amar e colocar esse amor para as outras pessoas. E agora, nesse momento, se alguém estiver passando por uma situação dessa, que converse com nós do conselho, que converse com a Cláudia, para ver que essa pessoa não está sozinha. Ela não é única que está passando. É difícil? Muito difícil. Mas a gente precisa passar essa força e saber que existe um Deus acima de tudo. A medicina é muito avançada, como nós colocamos sobre a OPECAM, eles têm muitos recursos, né? Eu acho, se não me engano, acho que é o 4º maior hospital do Brasil, né, Sandra? A OPECAM, né? Eu acho que é o terceiro, quarto, agora eu também não tenho. É o terceiro, quarto, isso. Uhum. Então, quer dizer, nós temos recursos aqui, dentro de casa. E se uma pessoa que estiver passando uma situação dessa, com certeza vai ter auxílio, né, na medicina. Mas que busque a Deus em primeiro lugar, que é o que vai sustentar. Vai alavancar isso. Sandra. Então, o que dizer depois de câncer? Pós-câncer. A gente realmente parece que a gente fica mais sensibilizado em muitas coisas, né? Como a gente passou, da forma como passou, da forma como descobriu, é um sentimento, querer passar isso para frente também, né? Você querer que a outra pessoa, é uma vontade de querer que ela procure médico, que dê atenção aos sinais. Eu sempre falo que às vezes você tem sinais, né? E você às vezes não se atenta. O meu de pulmão, talvez o sinal foi esse estufamento, que não tinha nada a ver, porque depois eu descobri que eu tenho intolerância à lactose, e vinha disso, né? Mas esse estufamento e essa minha fala de compartilhar isso com o doutor, com o oncologista, que me levou a fazer os exames todos e descobrir na época o câncer. Então são sinais, né, que a gente às vezes tem e não se atenta. Eu acho que quando você tem um diagnóstico de câncer, qualquer um, você começa a dar mais atenção a isso, você começa a dar mais atenção à vida, né? A fé parece que ela, de certa forma, ela potencializa, né? Você começa a ter mais fé, você começa a dar mais valor a coisas da vida, como família, como coisas pequenas, às vezes, que você começa a pensar, que poderia você não viver mais isso, né? De repente, dependendo do teu diagnóstico, né? E às vezes são coisas pequenas que são muito importantes. Você acaba ressignificando a sua vida, né? Depois de um diagnóstico de câncer. E claro, você fica muito mais alerta, porque daqui para frente a gente tem que ficar de prontidão, alerta, né? Mesmo pensando que é o meu caso, eu não penso em ter um câncer novamente, não penso, não me passa isso pela cabeça, mas eu não vou mais deixar nunca de qualquer coisinha que eu tiver, qualquer sintomazinho de alguma coisa, de procurar um médico, fazer um exame, alguma coisa, isso não vai mais acontecer, né? Então, e assim, e falar é importante, sabe? A gente colocar para fora, falar, porque às vezes, numa fala da gente, a gente chama atenção para alguma coisa, porque às vezes um sintoma que você teve, às vezes uma outra pessoa também teve. Não pensei nisso, né? Não pensei, nossa, eu senti isso, não pensei que poderia ser alguma coisa, né? Então, é isso aí, né? Eu acho um toque pela vida, né? Um toque pela vida. Prevenção é o caminho. Transforma e é transformador, né? Transforma e transformador. Bom, o que dizer depois dessa fala das duas, mas durante muito tempo, durante o tratamento, eu senti como se eu estivesse assistindo a minha vida passando na televisão. Era como se a minha vida estivesse fazendo uma pausa e todo o resto, a vida de todo mundo continuava. E eu queria estar lá, dentro da TV, vivendo a vida com as outras pessoas, mas o tratamento não me permitia naquele momento. Então, uma das coisas que eu pausei foi o meu trabalho. Então, hoje, para mim, tem muito valor fazer qualquer coisa de trabalho. Eu acordo de manhã, nossa, hoje eu tô com a agenda cheia, que maravilha. Estou super feliz, porque durante muito tempo eu quis trabalhar e não podia. Então, coisas simples como respirar.
encher o pulmão de ar, sabe? Que é uma coisa tão difícil, que no começo eu achava que era porque eu era mais gordinha, então eu não conseguia fazer isso. E depois eu descobri que não, sabe? Então, valorizar coisas pequenas, momentos em família, situações onde você não imagina, que justamente você pensa, e se eu não estivesse mais aqui? Como seria? Então, eu preciso aproveitar. É viver cada dia como se fosse o último, porque hoje eu acredito que nós não temos controle sobre o que vai estar ou não. Eu tenho mais chances de sair daqui e me acidentar do que de ter um câncer novamente. Então, eu preciso viver hoje como se fosse o último dia, sempre. Aproveitando todas as oportunidades, sendo feliz, sorrindo, dizendo eu te amo, dizendo você é importante para mim. E é isso que transformou principalmente. E foi um dos grandes ressignificar para mim a história. Muito bem, meninas. Muito obrigado pela disposição em comparecer aqui para a gente promover esse bate-papo, né? Plantar aquela sementinha da conscientização, dividir experiências, como a Sandra falou, é tão importante, porque de alguma maneira alguém pode se identificar, ou em alguma situação de diagnóstico já pensar, poxa, mas a Cláudia, a Cleci foram no médico e eles falaram que não era nada, que estava tudo ok, não posso desistir. Então, assim, são dividindo histórias, como vocês dividiram aqui conosco, que a gente consegue chegar ao público de uma forma diferente, maior, né? E chamar atenção, de repente, de algum detalhe, de alguma maneira que muitas vezes, se a gente não falasse, não chamaria, né? Então, eu só tenho a agradecer a todas e dizer que foi um prazer recebê-las e, assim, ter essa sensibilidade. Muitas pessoas não gostam de falar, né? Mas, assim, vocês se colocaram à disposição em dividir conosco essa história, as suas histórias, e isso foi muito prazeroso. Obrigado, Cleci, obrigado, Cláudia, obrigado, Sandra. Obrigada. Então é isso, gente. Outubro Rosa está aí para nos mostrar e para nos alertar que é o momento da gente parar, refletir, marcar a nossa consulta, ver se está tudo ok, porque a saúde tem que sempre estar em dia. Obrigado pela sua companhia, nós vamos ficando por aqui. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.